continuando o papo com a Simone Bernardini e com o Luciano Alves sobre constelação familiar. Menina e menino, vamos lá, né? Fala pra mim o seguinte, essas amarras que nós temos, né, esses bloqueios que nós temos, negativos, né, que impedem a gente muitas vezes de ir em frente, né, a constelação, ela consegue quebrar de uma vez por todas? Como que é? Fala pro pessoal de casa, ó, eu não consigo, Randall, eu não consigo, você falou do caso do empresário, né? Eu tenho dificuldade no meu relacionamento, eu tenho dificuldade na minha empresa, que eu tenho que fazer de imediato? Então, sabe aquelas pessoas que olham para um determinado ponto na vida delas e dizem assim, eu sei aonde eu quero chegar. Mas aquele não lugar, consigo chegar até lá. Para mim é muito bom, mas eu não tenho forças para materializar e chegar aonde eu preciso chegar. Então a gente recebe muitas vezes pessoas que têm essa demanda, digamos assim, né? Ou seja, eu quero ter um bom relacionamento afetivo, eu quero conquistar a compra de um apartamento, eu quero conquistar determinado emprego, eu quero ter um relacionamento diferente, mas eu não sei fazer, eu não sei como fazer, eu sei que eu preciso, eu sei que é importante para mim. O fato de você ter consciência disso não significa que você vai conseguir isso, muitas vezes, porque faltam forças para que você possa gerar esse movimento. Exatamente. E esse faltar forças é justamente uma parte nossa que olha para uma dificuldade da mamãe ou do papai. De que sentido? Por exemplo, a mamãe foi dona de casa, né? E ela teve um sonho que não foi realizado. Ela gostaria de ter sido professora, por exemplo, né? E aí vai um filho e se torna um professor, por exemplo. Ou ele vai ter uma vontade muito grande de crescer na vida e ele não vai fazer isso, por quê? Porque a mamãe não foi feliz, não se realizou na sua profissão. Então, inconscientemente, ele pode dizer assim, mamãe, enquanto você não conseguir se realizar na sua profissão, eu também não consigo realizar-me. Então, a constelação, ela promove essa possibilidade de fazer você compreender que, por amor e uma lealdade invisível, você está identificada a uma história da mamãe. Ou seja, muitas vezes a gente se coloca no papel de filho, realizando os sonhos e desejos do papai e da mamãe. E isso acarreta, muitas vezes, um peso para a nossa história. Então, a constelação, ela facilita esse movimento de fazer você olhar, compreender e liberar o processo. Já vai eu com as minhas perguntas mirabolantes de novo. Fala pra mim, me vê uma coisa em mente agora. Eu tenho casos de uma amiga que ela teve 4 irmãos adotivos, né? E aí a gente falou, eu me lembro da questão do nascimento, você falou desde quando a criança está sendo gerada, né, ela traz consigo, seria mais ou menos aqueles traumas de uterino que a gente fala, né, aqueles bloqueios que a criança adquire durante a gestação. E eu achei muito interessante a gente conversando. E a mãe dela foi bem legal, que adotou os 4 irmãos que tinham sido abandonados, né? Ela foi adotar um, chegou lá, tinha 3, e adotou os 4 de uma vez. E um deles, né, se tornou exatamente o que o pai era, sendo que ele nunca conheceu o pai. Sim. Né? A mesma profissão, o mesmo dom, né? E para ser, ele é um excelente ourives, né? As pessoas que fabricam joias. Então, diz para mim, explica isso para mim, Luciano, como que pode então, isso? Eu sempre falo que uma criança adotada, ela não tem 2 pais, ela tem 4 pais. 4 pais? 4 pais. Independente de como tenha sido aquele movimento da adoção, a gente sempre fala no aspecto das ordens sistêmicas. Ou seja, para aquela criança ela ter sucesso na vida, especificamente, ela precisa compreender que ela veio de um pai e uma mãe biológico e que, consequentemente, Ela tem um trouxe pai uma herança e uma mãe adotiva a partir de determinada fase da vida dela. Quando eu não consigo integrar isso, muitas vezes eu gero confusão interna, inconsciente, naquela criança. Por quê? Ela vem de um processo vincular da vida. O simples fato da nossa mãe nos dar a vida já é muita coisa para a gente. A gente já nasce devedor da mamãe. Claro. Né? Já nasce devedor da mamãe. A mamãe carrega a gente 9 meses, aí a gente nasce. Aí, de repente, a gente fica dodói. E ela diz assim pra gente, acordei de madrugada para poder cuidar de você, dar remédio, te dar comida e você me troca por ele, pelo papai. Então, essa vinculação é interessante porque nos deixa num processo de dívida inconsciente com a mamãe.
Então, quando eu sou adotado muitas vezes, eu fico dividido inconscientemente entre a raiva de ter sido abandonado pela mamãe, mas ao mesmo tempo o amor que eu sinto e a gratidão por ela ter me dado a vida e por alguém que substitui a minha mamãe. Então eu posso ficar dividido inconscientemente. E inconscientemente quem adotou, a mamãe que adotou, por exemplo, pode dizer inconscientemente, às vezes sem palavras ou até verbalizando isso, eu sou melhor do que a sua mãe biológica. Então todo esse processo gera uma confusão. Eu imaginei aqui, veja bem, como a gente está falando dessas heranças que você acaba, quando adulto, né? As coisas que a minha mãe fazia, né? Que você herda. Então, quer dizer, eu tenho duas mães para herdar. Eu tenho a minha mãe que biológica e tenho a que me criou. Então vai ser um adulto que vai ter, logicamente, por isso você disse duas quatro. Referências, mais duas referências, quatro referências. Quatro referências. Então, e é muito interessante porque, por exemplo, nesse caso que você trouxe, né? Esse filho se tornou um ourives sem ter conhecido o pai. Então, é uma forma inconsciente, sistêmica do campo dele honrar, sem saber absolutamente nada, a profissão do pai. Isso acontece muito e não tem uma explicação para isso. A gente não tem explicação para dar nomes a isso. Por isso que a gente chama de fenomenologia. Aí você explica também pessoas que herdam talentos dos pais, como jogadores de futebol que têm filhos com talento específico para jogar futebol, ginastas que têm filhos com ginastas, musicistas que têm filhos que são excelentes músicos, enfim, tudo isso se explica? Sim, ou até ao contrário, por exemplo, uma família de uma pessoa que atendia no Rio de Janeiro, onde é um músico de sucesso no Brasil hoje, e ele vem de uma família de juízes, advogados, toda era da área de direito, desde o bisavô dele para cá, e simplesmente ele resolveu ser músico. Simplesmente ele foi ser músico. E isso gerou um processo inconsciente de alcoolismo e depressão nele. Ele já estava indo para as últimas, especificamente, né? E quando foi fazer um trabalho de constelação, e depois continuou com outros processos. Mas, inconscientemente, ele se sentia traindo um sistema de homens que eram da área de direito. E ele foi ser músico. Ele não teve uma autorização, uma permissão do sistema de homens para ser músico. Você vê como que adoeceu. É importante essa questão familiar, né? Como que é importante um bom diálogo entre os pais e os filhos, questão de aceitação. Sim. Agora fala para mim a questão sexual, né? Filhos que são homossexuais, que são discriminados pelos pais, eles tendem a se tornar adultos traumatizados ou não? Sim, com certeza. Porque a gente vê, às vezes, a criança que, desde criança, ela já apresenta traços, né? Como que é isso? Como que você... Então, é um tema polêmico, mas ao mesmo tempo é um tema que precisa ser desmistificado, porque, assim, as mesmas dinâmicas que acontecem no mundo hétero são as mesmas dinâmicas que acontecem no mundo homossexual, não mudam. Né? E a gente está falando de seres humanos, a gente está falando de princípios sistêmicos que fazem com que alguém escolha, né, gerar esse movimento da sua opção sexual. Então, essa é uma dinâmica, é um processo que tem que ser visto com amorosidade, com respeito ao processo, porque a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando de seres humanos, né? As mesmas dinâmicas que existem aqui. Então, se eu também tenho um movimento nesse sentido, eu também posso desenvolver, me tornar um adulto complicado mesmo nas minhas relações. Porque a gente fala sempre desse trabalho, qual é a percepção que a gente traz agora? Né? Eu tenho 44 anos, hoje eu compreendo que meu pai teve uma dificuldade de relacionamento com o pai dele, é o que aconteceu na minha história especificamente. Hoje eu compreendo isso, mas o que acarretou isso lá atrás, de 0 a 14 anos mais ou menos? Um processo na minha história pessoal, de eu saber aonde eu queria chegar, mas eu não tinha forças para chegar lá, porque meu avô era um homem rico e morreu na sarjeta, morreu como indigente, era rico e morreu como indigente. Meu pai tinha uma bronca com ele. E, inconscientemente, eu olhava para o meu pai. Ao invés de meu pai olhar para o pai dele, e assim eu me sentia liberado na vida, eu, inconscientemente, olhava para essa história do meu pai. E isso, depois que eu conseguir compreender isso, a minha vida fluiu de forma natural. Simone, fala pra gente, como que é a questão dos atendimentos para as pessoas? Porque eu, particularmente, achei interessantíssimo o método, muito diferente de tudo que eu já vi, que eu já presenciei. E olha que eu já fiz curso dessa minha vida, hein?
Para eu chegar a esse ser humano aqui, eu já dei muito trabalho para muita gente. É verdade. Simone, fala pra gente como que é o atendimento. O processo de atendimento, ele existe de várias vertentes. Você pode ter ele um individual, você marca um horário e você vai levar um tema proposto e a gente vai trabalhar em cima desse tema, né? Ok. E em grupo, que a gente tem um grupo de constelação, que a gente faz o quê? Existem pessoas que participam, que serão os nossos representantes, as nossas esculturas, né, que vão representar o pai, a mãe, o problema, né, como se fosse um grande teatro, mas vai trazer toda essa sensação de campo, de fenômeno para o aspecto físico. Então essa sensação você vai sentir, a pessoa que representa, ela vai sentir no corpo. É toda segunda-feira que você Toda falou? segunda-feira, às 19 horas. Às 19 horas. É, e aí existe o constelado, que é a pessoa que vai levar a questão a ser trabalhada. Então dentro do grupo a gente tem o participante, que assiste, mas automaticamente ele também acaba recebendo um processo de cura, de tomada de consciência, não tão profundo como aquele que realmente senta para desenvolver a história dele. Tá? E existem os workshops que a gente geralmente faz, que é um sábado e domingo todo, numa imersão, onde você vai vivenciar não só uma questão, mas inúmeras questões da sua história, né? De repente é uma questão com profissão, daí a pouco vem no sistema uma questão com o relacionamento. Então são várias temáticas abordadas dentro de um processo de workshop. Bacana. Luciano, quanto tempo mais fica em Cuiabá? Cheguei na quinta-feira. Chegou na quinta. Quinta-feira, vou embora amanhã de manhã, estou indo para São Paulo. Trabalhar. Vai nos deixar. Vou deixar. Mora em São Paulo? Moro em São Paulo. Moro em São Paulo. Estou indo para Porto Velho quinta-feira. Você viaja o Brasil todo? Brasil todo, Europa, familiar. levando esse trabalho de coach, de constelação, na área de treinamentos também. Bacana. Levando, disseminando um pouco dessa... eu sempre falo que daqui a uns 2 anos, mais ou menos, o Brasil vai dar um boom nessa técnica, porque ela tem tido resultados assertivos e muito dinâmicos. Né? Eu, da área de psicoterapia, como neuropsicólogo, a psicoterapia tradicional, ela tem passado por muitas transformações. E uma das boas técnicas para o psicólogo, por exemplo, para qualquer pessoa que esteja no processo da área de educação, que a gente chama de pedagogia sistêmica, ou da área de direito sistêmico, ou da área da organizacional, que é a consultoria sistêmica ou constelação familiar, da constelação comunitária também, que é um ramo da própria constelação familiar, ela tem se tornado algo muito forte no Brasil. Então, ela está trazendo a possibilidade de mais harmonia, mais paz para as nossas relações e para as nossas relações familiares. Bacana. Você falou há um tempo, acho que no começo do programa, você falou sobre a questão da tribo. Eu fiquei com essa pergunta, do americano que lançou Constelação Familiar. Um alemão. Bert Hellinger. Isso. Ele esteve numa tribo de Zulus, na foi África, isso? Exatamente. Na África. E aí surgiu toda essa história. Começou todo esse processo. Os princípios básicos da constelação vêm dessa experiência dele no campo, né? Porque é bem fenomenológico esse processo. Vem do pensamento da Virginia Satir, que é a precursora do pensamento sistêmico familiar. Vem do Milton Erickson, da hipnose ericksoniana. Vem de Moreno, do psicodrama, das esculturas da própria Virginia Satir. Então tem todo um embasamento teórico por trás desse campo fenomenológico. Bacana. Apesar de ser fenomenológico, tem todo um princípio e técnica que faz com que esse negócios, nessa técnica chamada constelação, tenha um bom resultado. Para a pessoa que quer conhecer mais o seu trabalho, tem um website, telefone? Procura a Simone. A Simone vai passar todas as informações. A gente está programando outros trabalhos aqui, inclusive curso de formação. O site da Sinergia. Site da Sinergia é www.sinergiamt.com.br. Ok. Convidar o pessoal. Convida o pessoal de casa, Simone. Estão todos convidados a participar conosco nos grupos de constelação, que é toda segunda-feira.
Se você entrar no site, você preenche um cadastro lá, que é uma pré-inscrição para estar no grupo. Claro. Né? Tem o blog lá dentro, que a gente tem vários artigos falando sobre constelação, sobre coach, sobre as terapias. E o Luciano vai estar voltando com uma formação para Cuiabá. A gente vai ter uma formação em constelação aqui. Para ser constelador. Para ser constelador. Bacana. E os workshops que a gente sempre vai estar fazendo um movimento. E logo nós estamos indo para o Peru. Numa jornada. Não, me convida que essa eu quero ir. Você acredita que meu sonho é conhecer Machu Picchu? Vou Então contar essa vamos história. juntos. E eu comprei um pacote de viagem para conhecer. E eu gosto de jogar tênis. 2 semanas antes eu quebrei o pé jogando tênis. Não podia ir porque tinha que caminhar. Tem que caminhar muito. E eu acabei não indo. Então eu acabei trocando por uma outra viagem. Depois fiquei com raiva também, porque ia demorar muito. Eu queria ir pra praia. Falei, vou trocar para ir pra praia. Mas bacana. A gente faz grupos de autodesenvolvimento com viagem para o Peru, para o México e para o Egito. É porque é um lugar místico, Exato, né? A gente leva esse trabalho para ser Não conheço, lá. Porque não dei sorte da última vez, mas dessa vez, se Deus quiser, eu vou em outubro. Bacana, meu aniversário. Bom, Simone, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, né? Agradeço a Luciano. Gratidão a você também pela oportunidade. Seja bem-vindo todas as vezes que você quiser. O Em Pauta está de portas abertas para você, tá? Gratidão. Eu vou terminar com um vídeo do Luciano, um exercício sobre constelação familiar, como é. E vou mandar um beijo para todo mundo que está assistindo Em Pauta, agradecer pela audiência, pelos inúmeros e-mails que a gente tem recebido. E continua acompanhando a gente nas redes sociais, tá? Da Record News MT. Um super beijo e até amanhã. Eu sempre falo que a constelação não sou eu que faço. A constelação é um grupo que está fazendo junto comigo, a partir do campo de quem está sendo constelado. E esse trabalho proporciona um encontro com a sua essência, com aquilo que você pode naquele momento oferecer como troca para compreender uma história, muitas vezes não entendida e não compreendida. E tudo acontece, novos aprendizados, novas formas de ver o mundo, novas perspectivas, muitas ferramentas para que a gente possa lidar melhor lá fora. Se você estiver no movimento de abertura para receber algo novo, muitas transformações podem acontecer. É algo mágico e inexplicável. O lugar que eu chamo é a constelação do coração, a constelação do amor. Saio daqui totalmente diferente de como cheguei, em vários aspectos,